27, no versículo 1, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem me recearei? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a nossa luz. Quando temos o Senhor nas nossas vidas, não andamos mais na escuridão, porque Ele é a luz que ilumina nossas vidas. Ele é a luz que ilumina o nosso caminho, o nosso andar. Aleluia. E mesmo que venham as lutas, as dificuldades que temos, sabemos que com Ele não temos que temer mal algum, pelo simples fato de sabermos que o Senhor, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. O Senhor, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas e nós não estamos sozinhos. Por mais que pareça muitas vezes que você está só, por mais que às vezes pareça que você olha para um lado, olha para o outro, e você não vê um apoio, você não vê um abrigo para você, espiritualmente falando, tá? E você se sente sozinho em meio à sua caminhada. Mas você não está, porque o Senhor, Ele está contigo. Desde a hora que você levanta, passa o seu dia, vai trabalhar ou cuida de casa, até a hora que você vai dormir. Deus, Ele está contigo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. O Senhor, Ele está com você ali todo tempo. Louvado seja Deus. Não pense que por causa das dificuldades que você tem enfrentado, que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você. Não. Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não esqueceu de você, jamais. Nunca. Ele está com você em todo o tempo. Louvado seja Deus. Eu sei que o momento muitas vezes não é fácil, não é, né? Mas quando a gente aprende a gente entender melhor em que, apesar das afrontas, das lutas, Deus, Ele está em todo o tempo conosco, tudo fica mais fácil. O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo de Deus ali, todo o tempo ali do nosso lado? Mas no meio das lutas, no meio das dificuldades, dos problemas, sabemos que existe o Espírito Santo do Senhor que está conosco. Graças a Deus. Aleluia. Nosso intuito é levar a palavra do Senhor, semear a palavra do Senhor, plantar a semente em cada coração e semear. A gente faz a nossa parte, a gente leva a palavra, a gente transmite a mensagem do Senhor, mas quem rega é o Espírito Santo. Ele que faz com que essas sementes venham ser germinadas na terra do seu coração e venha crescer. Aleluia. Que cada palavra anunciada nessas lives que temos feito, entre outras que vamos fazer, que cada palavra venha a ser alcançada, venha a alcançar as vidas de uma forma especial, é o que a gente deseja. E que ao lançar essas palavras, que o Espírito Santo venha tocar no seu coração, que não seja apenas uma palavra lançada, mas que seja o Espírito Santo indo de encontro com cada vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Como eu costumo falar, a palavra do Senhor, ela tem um endereço certo, ela não volta vazia. Eu tenho certeza que ela está indo de encontro com alguém nessa noite e alguém vai receber esta palavra. Tem as pessoas que entram aqui, que estão ouvindo a palavra, mas sempre tem aquela em que o Espírito Santo fala:
Hoje eu vou tratar com aquela pessoa. Eu tenho certeza que Deus vai trazer para esta live e o Espírito Santo vai trabalhar. Pai eterno, em nome de Jesus, nós nos damos graças a Ti por mais esta noite, por mais esta live. Que o Senhor venha tocar em cada vida nessa noite, venha trazer as pessoas para esta live, Senhor, não para nós, mas para que o Teu Espírito Santo venha tocar, que essas vidas venham ser tocadas por Ti, que ao entrar nessa live, que o Espírito Santo venha transformar, que o Espírito Santo venha tocar, venha preencher, Senhor, o vazio, venha dar alegria, Pai querido, venha curar, venha fazer aquilo que o Senhor achar que precisa ser feito, Pai, de acordo a cada um que entrar aqui, de acordo à necessidade de cada um, que o Senhor venha tocar de uma maneira especial, Senhor. Que a palavra anunciada, Pai, não venha ser apenas uma palavra falada, mas que venha ser o Teu Espírito Santo falando, o Teu Espírito Santo agindo, o Teu Espírito Santo convencendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toca nas vidas, toca nos corações e abençoa poderosamente no decorrer desta live, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, unindo-nos a nossa fé em Ti, Senhor. E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra está com meu esposo, o pastor Sidney, ele vai estar falando. Seja bem-vindo, você que entrar na nossa live, fique à vontade, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa falar profundamente em seu coração. Amém? Graças a Deus. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma vez estamos aqui para assim fazer menção do nome do Senhor, agradecendo a Ele por mais uma noite, por mais um culto, né? A qual o Senhor, pela sua infinita graça, tem nos permitido nessa noite falar um pouco da sua palavra. Amém? De antemão já agradeço a você, a sua casa, agradeço a Deus pela sua vida, embora não te conheça assim, mas através do Espírito Santo do Senhor, já tenho um carinho, já tenho um amor em Cristo Jesus por você, minha irmã, meu irmão, e que mesmo distante, que nós venhamos estar na mesma conexão, na mesma constância, na mesma busca, que é na presença do Senhor, amém? A Bíblia diz que se nós unirmos a nossa fé, nós poderíamos fazer coisas grandes, né? O próprio Jesus, certa feita, estava operando milagres e maravilha. Os seus discípulos, olhando para ele, disse: Mestre, aleluia, o que devemos fazer para fazer igual ao Senhor Jesus, dizendo assim, ó, se vós tiverdes fé, pediria um monte para que mude de lugar e esse monte vai passar. Então Jesus operava através da fé. Então, usando a minha fé com a sua fé, juntos estaremos fazendo menção do nome do Senhor, amém? A palavra de Deus para nós nessa noite se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 23, vai ser uma palavra breve, não quero cansar os irmãos, mas prometo entregar, prometo falar tudo aquilo que Deus assim tem colocado em meu coração, amém? Essa palavra, até comentei com minha esposa, depois da última live que nós fizemos no sábado passado, eu fui para o quarto e o Espírito do Senhor, Ele me deu essa palavra, amém, queridos? Em nome de Jesus. O livro de 2 Samuel, no capítulo 23, eu quero ler apenas o versículo de número 11 e 12, para a honra e glória do Senhor. Diz-nos assim a palavra do Senhor. O título diz: As últimas palavras de Davi. Versículo 11 e 12. E depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugiram de diante dos filisteus. E este pôs-se no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou milagres e maravilhas, e livramentos. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, dentro desse texto ao qual lemos, o Senhor me dá um tema para a mensagem. Aleluia, nessa noite. O título é: Defenda o que Deus lhe deu. Amém? O título é: Defenda tudo que Deus lhe confiou. Amém? Aqui nós vemos uma história muito linda falando sobre os valentes de Davi, né? Cada um desses homens tinha uma incumbência ali no exército de Davi, a qual eram 30 homens, a qual era a confiança de Davi,
a guarda que ficava junto com Davi. E esses homens, ele era de tão total confiança de Davi, que os problemas maiores eram esses homens a qual Davi recorria e ordenava para ir à peleja. Olhando para o tema, a qual aqui nós vamos ver as últimas palavras de Davi, aonde ele começa aqui falando, agradecendo e falando sobre os filhos. E aqui tem uma espécie de genealogia, onde aqui no capítulo, no versículo 8, onde ele descreve os 30 valentes, de Davi. E eu estava lendo e eu me deparei com essa passagem onde fala de um jovem chamado Samá. Ele era ararita, era filho de Agé. E este homem, por sua vez, a Bíblia vai nos dizer que os filisteus, eles vieram contra Israel, para tomar aquele pedaço de terra, aleluia, que ficava ali em Lei, Esse pedaço de terra era nada mais, nada menos que uma plantação de lentilha. E a Bíblia vai nos dizer que quando os filisteus vieram em multidão para tomar aquele pedaço de terra, a Bíblia vai nos dizer, nós lemos aqui, que o povo fugiu de diante dos filisteus. Apenas Samá, ele desembanha sua espada e fica de pé, e ele defende aquele campo de lentilha com a sua própria vida. E a Bíblia vai nos dizer que Deus deu vitória a Israel. Quero abrir um parênteses aqui para chamar a tua atenção. Esse campo de lentilha, a qual aqui, aleluia, Samá defendeu, ele tem vários significados para nossos dias de hoje. Aleluia. Por exemplo, aqui Deus confiou este campo de lentilha a Samá para ele defender a sua própria vida. E trazendo para o século atual que nós vivemos, nossos dias, Deus tem nos confiado uma esposa, Deus tem nos confiado filhos, Deus tem nos confiado uma responsabilidade muito grande sobre essa terra, Deus tem nos confiado um ministério, Deus tem nos confiado muitas coisas, e muitas das vezes nós negligenciamos o nosso ministério, negligenciamos a nossa família, negligenciamos a nossa esposa, negligenciamos o nosso esposo, os nossos filhos. E nessa noite o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer, aleluia, cuide daquilo que Deus te confiou, daquilo que Deus, aleluia, deu para você, a tua salvação, o teu ministério, a tua família, o teu lar. Cuida, porque o diabo, ele não está de brincadeira. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Lembra de Jesus, quando ele leva Jesus até o pináculo do templo e ele mostra todos os reinos da terra, e ali ele diz para Jesus, aleluia, se prostrares e me adorares, eu te darei todos os reinos, te darei todas as riquezas da terra. Satanás, ele é um mentiroso, e nesses últimos dias ele está mentindo para a população mundial, para todas as pessoas, aleluia, com um evangelho mesquinho, um evangelho falso, a qual a Bíblia não diz. Mas Jesus, pela sua infinita graça, me trouxe aqui para te dizer, defenda, cuide daquilo que Deus tem te confiado, porque o diabo, ele não está de brincadeira. Ele veio para roubar, para matar, para destruir. Ei, mas é só um pedacinho, que era só um pedacinho de terra com a plantação de lentilha. Mas a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que este homem, ele desembanha a sua espada e sozinho, aleluia, com a força de Deus, aleluia, ele venceu os filisteus lutando sozinho naquele campo de lentilha. E aqui, aleluia, me abre uma imensidão que a gente poderia aqui estar falando por muitos e muitos e muitos tempos. Vamos pegar aqui, aleluia, simplesmente lembra de Sansão quando ele foi preso neste mesmo campo de Lei. Aleluia, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Sansão, por sua vez, aleluia, estava amarrado, e ali quando ele vai passando ali naquele campo, Sansão já estava desacreditado. Está lá em Juízes capítulo 15, o versículo 14 ao 19, onde Sansão, ele já estava,
aleluia, desacreditado, ele já estava entregue praticamente. E quando chegou ali naquele campo de lei, ali naquele campo, naquele pedacinho de terra, aquela plantação de lentilha, Sansão ali, ele faz uma oração a Deus, ele pede perdão, ele pede uma última oportunidade. E a Bíblia vai nos dizer que o próprio Deus do céu fez com que aquelas algemas, aquelas correntes se quebrassem. E Sansão então ele pega uma queixada de jumento, e a Bíblia vai nos dizer que com apenas uma queixada de jumento, Sansão matou 1000 soldados. Ou seja, aleluia, aqui, aleluia, Deus está simbolizando este pedaço de terra, aleluia, nos alertando, sabe por quê? Aleluia, nos alertando que esse pedaço de terra pode ser a tua família, pode ser o teu casamento, pode ser o teu ministério, pode ser, aleluia, a tua chamada. E muitas vezes você tem desacreditado da tua chamada, desacreditado do teu esposo, da tua esposa, você tem olhado, aleluia, com outros olhos, não está entendendo o trabalhar de Deus. Mas Deus manda te dizer nesta noite: defenda o campo que Ele te confiou, seja ele qual for, mas usa a autoridade que Deus tem te dado e defenda com a sua própria vida, aleluia, aquilo que Deus te confiou, aleluia, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, ele quer destruir ele quer destruir você, aleluia, porque essa é aleluia, a verdadeira razão para a qual ele, aleluia, está sobre essa terra. Louvado seja Deus. E a Bíblia aqui vai nos dizer que Samar ele se pôs de pé, sozinho, aleluia, vendo aquela multidão de homens vindo, aleluia, diante dele, e ele, aleluia, não vou recuar, não vou retroceder. Ele desembanha a espada e vai para cima deles, e Deus, aleluia, defende juntamente com ele aquele campo de lentilha, e o povo de Israel obteve a vitória, porque Deus usou apenas um homem para mostrar para Satanás, aleluia, que todo o poder está nas mãos de Deus. Aleluia. O que eu quero dizer para você do outro lado, independente como esteja a sua razão, a sua vida, a sua, aleluia, a sua vida espiritual, sentimental, aleluia, conjugal, quero te dizer, cuida do que Deus te confiou, porque se necessário ele vai tomar, ele vai roubar. Se você não confiar em Deus, se você não acreditar em Deus, o diabo ele vai tomar este campo que Deus te confiou. Aleluia, mas é um campo de lentilha. Muitas pessoas não dão nada para lentilha, aleluia, mas eu quero te dizer, pode ser um campo de lentilha, mas é o que Deus te confiou, aleluia, nessa noite, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Enquanto todos fugiam, Deus usou apenas um homem, aleluia, apenas um jovem, aleluia, um dos valentes de Davi, seu nome Samar, aleluia, um homem a qual, aleluia, estava ali a serviços do rei, e Deus confiou a este homem, aleluia, um campo de lentilha. Eu abro um parênteses e te pergunto, o que Deus tem te confiado? O que Deus tem confiado a você? Um filho, 2 filhos, uma esposa, um esposo, um trabalho, aleluia, um ministério, aleluia, a salvação, aleluia. Porque esse campo de lentilha, ele tem vários significados. Ele tem vários significados na minha vida, na sua vida. Aleluia. Mas o diabo, ele quer tirar, ele quer tomar este campo de lentilha que Deus te confiou. Então acredite, confie em Deus, que a vitória virá em nome de Jesus. Por que os filisteus queriam aquele pedaço de terra? Apenas um pedaço de terra plantado com lentilha. Aleluia. Sabe por que o diabo, irmão? Muitas vezes você não canta, você não prega, você não tem trabalho na igreja, você não é um cooperador, você não é um evangelista, você não é apenas um ouvinte, um servo de Deus. Mas porque o diabo quer destruir a tua vida, quer destruir o campo de lentilha que você tem. Por quê? Aleluia. Porque Deus confiou a você. Aleluia, o negócio é com você. A chamada é com você. O ministério é com você. A obra é com você. A tua família, Deus te confiou porque é você que tem que cuidar. O teu ministério, Deus te confiou porque é você que tem que cuidar. Aleluia. A tua chamada. Aleluia. Glória, louvado seja Deus. Não desista deste campo a qual Deus colocou nas suas mãos. Não desista, acredita, porque Deus, aleluia, vai te dar vitória neste campo de lentilha. Aleluia. Louvado seja Deus.
Eu creio, Jesus. Aleluia. Nós podíamos aqui também falar de Esaú e Jacó. Aonde Esaú ele troca a sua primogenitura por um prato, por um guisado de lentilha. Aleluia. Esaú ele não quis, ele não cuidou. Aleluia. Aleluia. Daquele prato de lentilha. Por que será que Deus está usando a lentilha para falar conosco nessa noite? Um cereal, um grão, tão simples, tão humilde. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo para mim, aleluia, que o diabo ele tem entrado na sua vida, ele tem feito bagunça na sua vida, aleluia, nas pequenas coisas a qual você não tem dado valor. E muitas das vezes eu e você negligenciamos das pequenas coisas. Aleluia, pode ser em palavras, pensamento, atitudes. E o Espírito Santo do Senhor, ele está nos cobrando nessa noite, aleluia, usando a lentilha, aleluia, para simplificar, que as pequenas coisas na minha vida, na sua vida, faz a diferença. E o nosso adversário, aleluia, ele, em todos os momentos, nas pequenas coisas, ele trabalha para nos destruir, nos distrair da presença de Deus. Aleluia. E nessa noite Deus ele está dizendo para mim, para você, defenda aquilo que eu tenho te confiado. Ainda que muitos digam que não tem, aleluia, valor nenhum. Para você tem, para mim tem. Aquilo que Deus nos confiou. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Um pedaço de lentilha. Em Gênesis 25, 34, Esaú ele desprezou o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando? Esaú ele desprezou, ele não cuidou do campo, ele não cuidou daquilo que Deus tinha confiado a ele. A primogenitura. A ponto de ele trocar por um prato, por um guisado de lentilha. Ei, queridos, comece a prestar atenção. Você pode não ter nada, pode imaginar. Pare aí e pense um momento. Você não canta, não prega, não faz nada na igreja, mas por que o diabo te odeia tanto? Por que ele me odeia tanto? Só porque somos adoradores. Aleluia, o diabo ele quer roubar a tua salvação, ele quer roubar o teu ministério, ele quer roubar a tua família. Então cuida daquilo que Deus tem te confiado. Aleluia. Cuida desse campo, cuida desse pedaço de terra. Aleluia, com esse pouco de lentilha plantada em cima, porque Deus confiou a você, não foi a outro. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Maravilhas de Deus. Em Josué, no capítulo 14, versículo 6 ao 15. E do 15, 13 e 14, vemos que Caleb, ele valorizou a herança que Deus entregou e expulsou os gigantes, os filhos de Anak, e defendeu a terra que Deus havia lhe entregado. Aleluia, Jesus. O negócio aqui, irmão, não é a lentilha, e sim a terra, aquilo que Deus te confiou. Aleluia, essa terra ela tem valiosidade demais para Deus. Aleluia, porque na terra tudo que planta nasce, na terra tudo que faz Deus faz produzir. Tá entendendo? Aleluia. Qual é o mistério de Deus na sua vida? Então começa a olhar as pequenas coisas em volta aonde você está, na terra que você está, porque enquanto você despreza, o adversário ele quer tomar posse, mas em nome de Jesus nessa noite está repreendido em nome aleluia. Do Pai, do Filho glória e do Deus. Espírito Aleluia. Santo. Aleluia. Há muitas coisas, irmãos, a nossa vida espiritual ela é mais real do que a vida, aleluia, física que nós vivemos. Você está entendendo? O negócio é tremendo. Aleluia. Lembra da promessa que o Senhor fez a Josué? Depois que Moisés, o Senhor o recolhe, Josué ele fica como seu sucessor. E ali, em Josué 1, 3 ao 5, o Senhor diz a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé,
vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia, não te deixarei, não Deus, te aleluia. desampararei. Aleluia, está entendendo, irmão? Esse pedacinho de terra, esse ministério que muitos dizem que é pequeno, aleluia, esta vida que muitos dizem que não, aleluia, a vida é simples demais. Deus manda te dizer, ei, cuida daquilo que Ele tem confiado a você, o teu ministério, a tua família, o teu casamento, os teus filhos, a tua casa, a igreja onde você congrega, ei, cuida daquilo que Deus te confiou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. De Deus, aleluia. Queridos, é muito importante que nós dissemos acerca do nosso ministério, a qual Deus tem nos confiado, aleluia. Muitas pessoas não valorizam aquilo que Deus tem confiado a você. Aleluia, o diabo ele quer tirar-nos da presença do Senhor por coisas pequeninas. Mas Deus manda te dizer nessa noite que Ele vai te abençoar nas coisas pequenas. Deus vai começar a mudar a tua vida nas coisas pequeninas, está entendendo? Aleluia, onde você não vê, onde você não enxerga. Deus vai começar a te abençoar neste lugar. Mas é necessário que você valorize, aleluia, a Deus naquilo em que você, aleluia, tem da parte de Deus. Cuide do que Deus tem te confiado, aleluia. Louvado seja Deus. E aqui, queridos, eu quero finalizar desta maneira. Nessa mensagem a qual nós aqui estamos, aleluia, batendo um papo, conversando, entregando aquilo que Deus está mandando. Aleluia, eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo de Deus está ministrando no meu coração. E Ele diz nessa noite, é importante valorizarmos tudo aquilo que Deus tem nos dado, tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, tudo aquilo que Deus tem depositado em mim, depositado em você, depositado na minha esposa, depositado em nós. Aleluia, é importante, aleluia, que nós tenhamos esta convicção de defender o território, aleluia, de toda a ameaça do adversário. Aleluia, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É importante que nós fechamos todas essas brechas pequeninas a qual o adversário tem entrado e tem cirandado, tem feito coisas na sua vida, tem falado coisas, tem tirado a sua paz, tem tirado, aleluia, o seu sono. Mas em nome de Jesus, nessa noite, aleluia, Deus está levantando o Samar, a qual vai defender o campo a qual Ele confiou. Ainda que muitos digam que não é nada, Deus manda te dizer, ei, aleluia, neste campo, aleluia, eu vou fazer, aleluia, frutificar, eu vou fazer brotar coisas grandes, coisas maravilhosas, a qual você vai olhar e vai dizer, aleluia, valeu a pena, aleluia, defender, valeu a pena valorizar o que Deus tem confiado a mim. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, graças a Deus. E para finalizar, Samar, ele lutou contra os filisteus, a ponto que a sua espada, ela ficou grudada na sua mão. Aleluia. Aquele homem lutou com toda a sua força, com toda a sua coragem, com toda a sua determinação. Enquanto muitos fugiam, muitos abandonavam o campo, ele falou, não, eu vou ficar e defenderei com a minha própria vida, mas eu vou honrar, eu vou cuidar, vou defender. Ninguém vai tomar este pedaço de terra. Sabe o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo nessa noite? Aleluia, defenda aquilo que Deus tem te dado, porque o diabo ele vai se levantar, ele tem se levantado com toda a fúria do mal para te desencaminhar, para te destruir, para me destruir. Mas em nome de Jesus, arranque a espada da manhã nessa noite e defenda este campo, defenda esse pedaço de terra, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. E ele lutou, e Deus deu vitória a Israel. O inimigo foi derrotado, o inimigo recuou, e Deus deu vitória a Israel. Mas aquele pedaço de terra, o inimigo não tomou. Aleluia. Em nome de Jesus eu determino aqui e profetizo sobre a sua vida. Esse pedaço de terra
Pode ser o teu ministério, pode ser a tua família, pode ser o teu casamento, teu esposo, a tua esposa, pode ser os teus filhos, pode ser a sua saúde. O inimigo não vai tocar em nome de Jesus. Porque nessa noite Deus está te levantando. Aleluia, assim como Samar. Aleluia, Deus está te dando força. Deus está te dando vigor. Deus está te dando determinação, coragem e fé. E você, aleluia, já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, o teu lar, o teu casamento, a tua família. Que Deus abençoe o teu ministério. Fique firme na presença. Arranca a espada. Aleluia. Que é a palavra de Deus. E defenda esse pedaço de terra. Não esmoreça. Não desfaleça. Confie. Esaú. Aleluia. Ele abriu mão da sua primogenitura. Samar defendeu o pedaço de terra. Aleluia. Depois que Moisés morre, Deus diz assim para Josué, ó, aonde você colocar a planta do teu pé, naquele pedaço de terra, eu vou dar a você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória de Deus, aleluia. Caleb olhando quando os gigantes, os filhos de Gade estavam na terra prometida, Canaã, qual Deus tinha prometido Deus, a ele. Aleluia. Quanto muitos tinham medo, ele entrou, enfrentou e, aleluia, Deus deu vitória. O que eu quero dizer em nome de Jesus, defenda, aleluia, o que Deus tem te confiado nessa noite, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, defenda aquilo que Deus tem te confiado. Não esmoreça, não desfaleça. Eu sei que é difícil, estamos vivendo dias maus sobre a face da terra. Mas nós temos que ter fé, nós temos que acreditar. Aleluia. Nós temos que olhar para Cristo. Temos que olhar sempre para Cristo. Porque Ele é o autor e consumador da minha e da tua existência. Ele é a nossa força, Ele é a nossa justiça. A justiça dos homens podem falhar, mas Jesus, Ele é a nossa justiça. Ele não falha comigo e não falhará com você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mas é necessário que nós entendamos que aquilo que Ele nos confiou, nós temos que cuidar. Eu poderia ficar horas aqui falando, aleluia, do que Deus tem feito na vida de grandes homens, aleluia, para nossos dias. Meu irmão. Minha irmã. Defenda o que Deus tem te confiado. Amém? Fique com essa palavra. Em nome de Jesus. É o que Deus nos deu nessa noite. Defender, cuidar daquilo que Deus nos confiou. Nossa família, nossos filhos, nossa esposa, nossa casa, nosso ministério, a nossa salvação. Que Deus abençoe a você. Em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche o seu olho. Estaremos orando nessa noite. Senhor Deus e Pai, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que aqui o Senhor fez e falou em nosso meio. Senhor, abençoa meu Pai, a minha irmã, o meu irmão que está do outro lado aí, Senhor. Aleluia, desta câmara. Vai até o lar, vai até a família, vai até, Senhor, os filhos nessa noite e abençoa em nome de Jesus. Senhor, arranca toda tristeza, arranca, Senhor, toda dor. Abre as portas que estão fechadas, dá vitória, Senhor, para cada um deles. Meu Deus, traz alegria ao coração, que eles venham nessa noite, aleluia, ter algo a dizer em nome de Jesus para alguém. Pai, em nome de Jesus, usa cada um deles como boca do Senhor para transmitir o teu evangelho, o evangelho verdadeiro, o evangelho de verdade. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu abençoo a cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês e semana que vem estamos de volta para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Paz do Senhor, Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.